Bom dia, caros estudantes. Hoje, então, continuamos com a nossa aula sobre Guerra Fria. Na aula anterior, nós tivemos como foco a reorganização do mundo pós-Segunda Guerra, né? Então, nós temos toda aquela questão que envolve a divisão da Alemanha, né, em ocidental, alinhada ao capitalismo, e oriental, alinhada ao socialismo, a divisão de Berlim também, né, a divisão das Coreias, o início do processo de descolonização e o surgimento da Conferência Afroasiática, que vai dar origem ao Terceiro Mundo. Então, nós tivemos como foco mais esse princípio da reorganização do mundo pós-guerra. Nós começamos a tratar, no final da última aula, no tema que diz respeito à descolonização. Então, retomando, né, a descolonização, ela foi um processo que ocorreu principalmente, embora não somente na África e na Ásia. Ela já começou a dar alguns sinais após a Primeira Guerra Mundial, mas foi após a Segunda Guerra Mundial que nós temos uma descolonização mais efetiva no que diz respeito aos países da África e da Ásia. Nós vimos com certa especificidade o caso da Índia também, né, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, em 48, né, não apenas se tornou independente, como também se dividiu. Né? Principalmente a Índia continental foi dividida entre um estado hindu, a Índia, e o estado muçulmano, que era o Paquistão, que depois também se divide em dois, né? O atual Paquistão e o que vai ser o Bangladesh. Outro cenário que vai ter bastante impacto no que diz respeito à descolonização será o continente africano. Então, o continente africano ele vai passar, sobretudo na década de 60, por uma grande onda de descolonização. Algumas serão mais pacíficas, a partir de acordos com a antiga metrópole, que não terá mais condições de manter as colônias, e algumas vão envolver conflitos armados, né? E algumas também vão envolver conflitos armados após a independência. Então, isso também é marcante. Então, o processo de descolonização da África, ele remonta, na verdade, desde ao começo do século XX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, né, em que nós vamos ter os soldados africanos lutando pelos seus impérios coloniais. Então, pessoas que eram, por exemplo, do Egito, vão lutar pela Grã-Bretanha, né, na África do Sul também. As pessoas do Mali, da Mauritânia, Senegal, vão lutar pela França, e por aí vai, né? Isso durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira coisa que nós iremos ter é que muitos desses soldados coloniais, eles vão defender o império sem visivelmente ter um retorno desses sacrifícios, né, que os soldados coloniais tiveram com relação ao império. Ao mesmo tempo, um fenômeno que já acontecia desde o final do século XIX era membros da elite africana estudar nas universidades europeias. E com isso, eles acabaram também tendo forte contato com os ideais nacionais que estavam em voga na Europa. E quando voltaram para a África, perceberam que as colônias africanas não estavam se encaixando nesses ideais nacionais, devendo então as nações africanas se libertar e, portanto, se tornarem independentes. A Segunda Guerra Mundial vai potencializar esse efeito. Novamente, nós vamos ter os soldados coloniais lutando por seu império sem ter um retorno, mas também nós iremos ter o fato de que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais potencialmente destrutiva para as metrópoles europeias. Então, se já havia desde o começo do século XX, em alguns lugares até meados do século XIX, né, se já havia alguns movimentos de contestação ao regime colonial, eles eram muitas vezes sufocados pelo contingente militar
colonial que se instalava nessas colônias. No entanto, com a Segunda Guerra Mundial, com a destruição dos países europeus e a mobilização do contingente para enfrentar o nazifascismo, nós vamos ter uma dificuldade maior desses impérios coloniais em conter revoltas e manifestações contra as metrópoles. Então, a primeira coisa que nós iremos ter, né, vai ser uma série de movimentos iniciados principalmente pelas elites intelectuais e políticas africanas, assim como, em alguns casos, órgãos que representavam as massas trabalhadoras e as classes populares, né? Então nós teremos dois tipos de movimento. Nós temos um movimento liderado pela elite africana que teve contato com a ideologia nacional ao estudar na Europa, mas nós teremos também camadas populares, principalmente classes trabalhadoras, camponeses também, que vão contestar o regime colonial. Inclusive, né, nessas organizações de trabalhadores, né, que vão formar guerrilhas armadas em alguns locais da África, nós teremos um apoio direto ou indireto da União Soviética na participação desse processo de independência. Também nós teremos uma participação da China e de Cuba também, né, que se torna comunista, socialista na década de 50, mas nós teremos também uma participação bem considerável da União Soviética financiando essas guerrilhas populares, essas guerrilhas de esquerda, né, que vão tentar se libertar do domínio colonial. Apesar de haver essas guerrilhas, muitos movimentos de independência ocorreram de certa forma pacificamente. Por que de certa forma? Porque, na verdade, já havia movimentos contestadores desde o começo do século XX. A questão é que nesse momento, nas décadas de 50 e sobretudo a década de 60, as metrópoles elas não vão conseguir mais sufocar esses movimentos rebeldes, esses movimentos coloniais. Então vai ser mais conveniente para as metrópoles fazer um acordo e transferir o poder, o domínio, né, para uma elite africana. Quem acabou realizando muito disso, na verdade, acabou sendo os ingleses, né? Os ingleses, por exemplo, eles negociaram a independência, como eles fizeram com a Índia também, né? De forma que eles saíssem com benefícios econômicos posteriormente, né? A chamada Commonwealth, né? Então, um acordo econômico baseado na tradição, né? Já que os países da Commonwealth têm a rainha da Inglaterra como sua soberana, mas são independentes, né? Assim, a Inglaterra ela consegue fazer uma série de acordos bilaterais, acordos econômicos que não levariam a tantos prejuízos para os ingleses, né? Então, no caso inglês, ou foi mais fácil, na maioria das vezes, negociar o acordo da independência para se estabelecer um acordo comercial e econômico posteriormente. Mas não foi em todo lugar que isso aconteceu. Então, para citar alguns exemplos de onde ocorreram conflitos, nós temos o caso da Argélia, uma guerra que vai durar de 54 a 62. A guerra na Argélia, ela vai ocorrer por conta da iniciativa dos muçulmanos da Argélia em declarar independência com relação à França. A França, de início, não aceita muito bem esse processo de independência, não apenas pelo valor estratégico da Argélia, que, no caso, né, é próximo da costa do Mar Mediterrâneo, né, então tem um valor comercial, um valor estratégico, como também o fato de que a Argélia era a sede da Legião Estrangeira, né, a Legião Estrangeira, que era, na verdade, uma força especial francesa, podemos dizer assim, que tinha como foco, né, o controle, né, do Império Colonial francês. Então a Legião Francesa, inicialmente, ela tinha base em Argel, né? Depois da independência da Argélia, ela se transfere para a França, né? Ela ainda existe, ela ainda é usada, inclusive, para manter os interesses da França, os interesses políticos e econômicos da França, ainda no continente africano. Mesmo no continente africano, ainda é utilizado, mas ela inicialmente ficava na Argélia, depois ela é transferida para a França. Então, ocorrerá uma longa guerra na Argélia,
em que nós teremos, inclusive, uma série de violações dos direitos humanos, no caso das duas partes, né? Das duas partes nós teremos violações dos direitos humanos, mas como os franceses tinham o poder, tinham o controle, né? As violações por parte do exército colonial francês serão muito mais consideráveis, né? Como, por exemplo, tortura e contaminação proposital, né? Assassinato de civis, estupros, entre outras violações perpetuadas pelo exército francês. Apesar da guerra ter sido longa, né, os franceses não conseguiam mais angariar com esse conflito e em 62 acabaram por aceitar a independência da Argélia. Outro local em que nós teremos também bastante conflito serão nas antigas colônias portuguesas, né? O Império Português, como muitos inclusive costumam afirmar, o Império Português foi o primeiro e o último império colonial, de certa maneira, né? O primeiro, pois a primeira colônia europeia foi estabelecida, fora da Europa no caso, né? Foi estabelecida em Celta em 1415. E os portugueses mantiveram seu império colonial até a década de 70, quando essas colônias declaram independência. Lembrando que ainda, né, os portugueses mantiveram a possessão na China, Macau, né, que foi devolvida para a China apenas em 99. Né? Então eles ainda tinham um entreposto colonial até quase o século XXI. No caso dos portugueses, nós teremos uma coisa um pouco diferente, né? As guerras coloniais vão eclodir no apogeu do salazarismo, né? Então o governo do Salazar, né, que já se estabelece na década de 30, no final da década de 30, década de 40, e o Salazar, ele vai ter como base, o governo do Salazar, o salazarismo, vai ter como base um forte tradicionalismo e um forte nacionalismo português, que terá como foco a manutenção do império colonial, que era encarado como um vestígio, um legado da grandeza portuguesa de séculos atrás. Então, os portugueses vão ser os que mais vão resistir à renúncia de suas colônias. Tanto que a maioria das colônias portuguesas elas vão ficar independentes apenas na década de 70, em 75 mais especificamente, depois que ocorre a Revolução dos Cravos, né? Então, uma revolução pacífica que vai depor o salazarismo, vai restaurar a democracia em Portugal e vai, né, e como consequência disso, nós temos a libertação das colônias, já que Portugal vivia uma grande crise econômica e que foi potencializada pelos gastos militares em quase 20 anos de guerras coloniais. Então, basicamente, né, quase todas as colônias portuguesas houve algum tipo de conflito, mas os dois mais marcantes são os que vão ocorrer em Angola e em Moçambique, né? Então, Angola e Moçambique terão um teatro de guerra que vai se estender de 1960, no caso de Moçambique, 61, até 75, quando Portugal reconhece as colônias. Uma coisa marcante no caso é que tanto em Angola quanto em Moçambique foram movimentos de esquerda, principalmente, organizações trabalhistas e camponesas, que foram as principais responsáveis pela libertação dos países. Então, além de ser um movimento anticolonial, também era um movimento de caráter socialista. Né? Em Angola, por exemplo, nós vamos ter o surgimento de duas facções, né? A UNITA e a MPLA. Né? Então, a UNITA, no caso, ela vai seguir mais ou menos a linha do comunismo chinês, do maoísmo. E a MPLA, né, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, já vai ter um alinhamento um pouco maior ao reformismo soviético. Inicialmente, nessas duas facções, elas lutam juntas contra o domínio português, mas depois que a guerra acaba, aliás, antes mesmo da guerra colonial acabar, elas acabam se tornando inimigas e a UNITA, para conseguir um apoio maior, ela acaba se declarando anticomunista, né, para receber inclusive apoio dos Estados Unidos e até mesmo de outros estados africanos, como a África do Sul e o Zaire.
Inclusive vai ter uma participação também da guerrilha cubana, né? Tanto na guerra colonial como também na guerra civil posteriormente, que vai durar até 2002. Então Angola vai ter o início da guerra colonial em 60, em 75 é declarada a independência, mas as disputas entre essas facções que lutaram pela independência de Angola vai culminar em outro conflito que só vai ter um acordo de paz, isso em 2002, né? Isso no começo dos anos 2000, né? Uma guerra bastante destrutiva pela qual a Angola passou, que durou mais de 40 anos, no caso, né? Então foi mais de 40 anos consecutivos de guerra que arrasaram completamente Angola. No caso de Moçambique, nós vamos ter na vanguarda da Revolução Moçambicana a chamada Frelimo, né, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Então a Frelimo, ela vai ter uma grande proximidade também com o reformismo soviético, e ela que estará à frente para enfrentar os portugueses. Depois que libertam a colônia Moçambique dos portugueses, Moçambique ela passa a ser dominada por um governo de partido único, no qual a Frelimo ela se converte não apenas numa guarda armada, mas também como um partido político. No entanto, a Frelimo ela vai tentar modernizar a força, né, na marra, podemos dizer assim, Moçambique. Então, a Frelimo, ela considerava as práticas ancestrais, as práticas nativas, um atraso que deveria ser superado com a consolidação do socialismo. Então, uma coisa que eles vão fazer, por exemplo, é a coletivização de terras ancestrais, de terras comunais. Isso vai levar muitos setores tradicionais de Moçambique a despertarem certa oposição ou mesmo desprezo a Frelimo. Além do mais, outros movimentos anticomunistas que eram contra o socialismo e contra a Frelimo, inclusive vão receber apoio da África do Sul e da Rodésia, que eu já vou comentar também sobre o que foi a Rodésia. Nós teremos então, né, a formação de um movimento de oposição a Frelimo chamada Renamo, que é a Resistência Nacional Moçambicana. No caso, a Renamo ela vai formar uma guerrilha armada com apoio americano, com apoio sul-africano, que inclusive chegou a bombardear Maputo, né? Um incidente bem curioso que o Congresso Nacional Africano, que era contra o apartheid, né, que era liderado inclusive por Nelson Mandela, alguns líderes do Congresso Nacional Africano eles se refugiam em Maputo, em Moçambique. Sob essa perspectiva, a África do Sul lança mísseis na capital moçambicana, né, que passou a se chamar Maputo desde a independência. Antes recebia o nome de Lourenço Marques, né, um nome português. Daí então, né, a Renamo ela vai ter um embate armado com a Frelimo que vai durar até o começo da década de 90. Então vão ser também, depois da independência, vão ser mais 20 anos de conflitos que ocorrerão em Moçambique, entre a Frelimo, que era a situação de caráter esquerdista e próximo do socialismo, e a Renamo, que na verdade só tinha em comum o fato de ser anticomunista, né? A Renamo ela tinha vários setores, né? Então, desde setores mais empresariais, né? Alguns legados das antigas estruturas coloniais, até mesmo setores tradicionais, como por exemplo as igrejas cristãs e também as religiões ancestrais africanas, que sofreram de certa forma um ataque por parte da Frelimo, já que a Frelimo as considerava atrasadas e, portanto, elas deveriam, né, ser substituídas por estruturas modernas para que Moçambique atingisse o socialismo. Então são dois casos bastante emblemáticos no caso, né, porque nós teremos inicialmente em Angola e Moçambique uma guerra de libertação nacional, uma guerra anti-imperialista e anticolonial, mas que depois vai se converter em um conflito ideologizado. Então você vai ter tanto a presença dos Estados Unidos e da União Soviética e mesmo de outros atores, né? Você vai ter a presença do Zaire, né, que é a atual República Democrática do Congo, da Rodésia, que seria o atual Zimbábue no caso. Nós teremos também
a presença da África do Sul, né, para sufocar os movimentos comunistas e instalar regimes capitalistas alinhados ao Ocidente, e movimentos que vão ter apoio da União Soviética, da China e mesmo de Cuba em algumas situações, né? Então, nós temos essa, né, mostrando como a Guerra Fria ela chega na África também, né? A Guerra Fria ela chega com tudo na África, nesses movimentos, nesses embates ideológicos que ocorrem na maioria dos países após as suas independências, né? Então muitos países africanos vão começar a enfrentar uma certa guerra civil, né? Isso em grande parte por quê? Porque os países africanos eles herdaram a antiga estrutura colonial. Isso é percebido, por exemplo, nas fronteiras africanas. Então, as fronteiras que foram estabelecidas no domínio imperialista, a maior parte acabou se mantendo, mesmo após a independência. E a estrutura de domínio colonial, ela na verdade permanece, né? Só que ela é transferida agora para uma elite africana. Então, se antes tinha uma elite europeia que comandava essas estruturas coloniais, agora passa a ser a elite africana que comanda essas mesmas estruturas coloniais. Então vai ter uma priorização do urbano em contrapartida ao rural. Você vai ter também, no decorrer do tempo, alguns grupos étnicos que vão acumular os meios de produção, enquanto outros grupos étnicos serão despossados, né? Nós veremos isso, por exemplo, em Ruanda, né? Que daí na década de 90 vai ser assolada por uma grande guerra civil, e nós teremos também a instalação de muitas ditaduras na África nesse período. Então, vários países africanos, após a declaração de independência, passam ou por governos ditatoriais ou autoritários, né, em que até havia certa rotatividade de poder, mas sempre, né, com um certo controle, né, e sempre como uma forma de sufocar a oposição, tanto da parte de esquerda, né, como o caso de Angola e Moçambique, né, que eram regimes de partido único e que não toleravam oposições, como também governos de direita, né, a África do Sul mesmo, né, que de certa forma era um país que jogava o jogo democrático, né, jogava um jogo democrático apenas com a elite branca, já que os não brancos eles eram estigmatizados pelo sistema do apartheid, que era uma prática que já existia, né, desde o começo do século XX, mas que é institucionalizada a partir de 48 e se mantém mesmo após a independência sul-africana, né? Então você vai ter os principais centros urbanos da África do Sul serão controlados por uma elite descendente dos ingleses e dos boeres, né, que são descendentes dos holandeses, enquanto as regiões camponesas serão delegadas aos não brancos, né, que incluía desde os nativos africanos, que viviam nos chamados bantustões, né, então áreas rurais, né, que tinham muitas vezes pouca infraestrutura, e mesmo indianos, asiáticos, né, que migraram para a África do Sul enquanto ainda existia o Império Britânico, né, uma prática que era muito comum. Gandhi mesmo, apesar de ser da Índia, ele passou uma boa parte da sua vida na África do Sul. Então, esse regime de segregação, né, que é considerado um dos piores, inclusive, pelo qual o mundo já enfrentou, né, inclusive os próprios não brancos, eles não tinham permissão para circular livremente dentro da África do Sul, necessitando, inclusive, de passaporte interno e visto para circular nas cidades brancas, nos grandes centros econômicos, né, e que vai perdurar até a década de 90. Então, o Congresso Nacional Africano será um movimento de esquerda, né, formado por lideranças não brancas, que vai se opor ao regime do apartheid e vai ser inclusive considerado terrorista pelo governo sul-africano. Um caso similar aconteceu na Rodésia, né? O que é a Rodésia? Na verdade, existem duas Rodésias, só para deixar claro. A Rodésia do Norte, que seria a atual Zâmbia, e a Rodésia do Sul, que seria o atual Zimbábue. A Rodésia, na verdade, ela era propriedade particular do Cecil Rhodes, que foi um explorador britânico que atravessou a África, que tinha inclusive um projeto, né, de ligar a uma rede de comunicação do Cairo até a cidade do Cabo, que acabou fracassando, né? Então, a região que compreendia a Zâmbia e o Zimbábue atuais
eram, na verdade, um grande fazendão, né, uma propriedade privada do Cecil Rhodes. Depois que ele morre, né, você tem uma administração britânica mais presente nessas regiões. Isso vai se alterar em 64, quando um descendente de inglês chamado Ian Smith, ele vai unilateralmente declarar a independência da Rodésia. Então ele simplesmente declara a independência da Rodésia. Basicamente, alguns até contam que foi do quarto dele que ele assinou a declaração de independência da Rodésia com relação ao Império Britânico. Como o Império Britânico ele já estava perdendo as colônias, tinha muita dificuldade para sufocar esses movimentos. E de certa forma, né, a Rodésia também não tinha lá grande valor econômico para eles. Eles não fizeram praticamente nada para repreender, né, embora poucos países tivessem reconhecido a Rodésia como uma nação independente no início. No entanto, o Ian Smith ele também estabelece uma espécie de apartheid na Rodésia. Então, uma minoria, muito minoria branca, né, bem pequena no caso, que detinha o controle político e a posse dos meios de produção na Rodésia. Isso vai levar daí os nativos africanos, no caso, né, a se organizarem em guerrilhas e assim, né, iniciar uma verdadeira guerra civil na Rodésia, que é chamada muitas vezes de Guerra da Rodésia, né, ou Guerra Rodésio-Bosquimana, né, já que Bosquimano é o nome genérico que se dava aos nativos daquela região da África Meridional. Então vai ser uma guerra bem longa, né? Então até a década de 70 aproximadamente nós vamos ter os conflitos armados que vão culminar, né, daí no fim da Rodésia e na declaração de independência do Zimbábue, que vai se tornar daí governado por uma elite africana, né, e será instalada a ditadura do Mugabe no Zimbábue, né, que inclusive durou até essa última década, né, acabou durando, né, até alguns anos o Mugabe ainda era o líder do Zimbábue, mostrando, né, que foi uma das ditaduras mais longas, né, que a África enfrentou. E no caso o Mugabe, né, apesar de inicialmente ele ter surgido de uma ala mais esquerdista, da luta contra o colonialismo, da luta contra a opressão, ele acabou instalando uma forte ditadura, um governo bastante autoritário, com bastante perseguição política, não só a opositores, né, como também a outros grupos, como por exemplo homossexuais e transgêneros, que foram bastante reprimidos durante o governo do Mugabe. Então, esse é um outro exemplo também de conflito que ocorreu no processo de formação dos estados africanos. Outro lugar que passou por conflito também foi o Quênia. O Quênia, no caso, ele vai passar por esse processo um pouco antes, né, de 52 a 56, em que nós vamos ter a formação de grupos de guerrilha que serão depois genericamente conhecidos como guerrilha Mau Mau. Até acredita-se que esse nome, né, ele teria se originado de uma falta de compreensão dos policiais ingleses quando eles interrogaram membros da etnia Kikuyu, né, que eram majoritariamente componentes da guerrilha Mau Mau, né? Inclusive até existe uma série de suposições que diz que o primeiro presidente do Quênia independente, o Jomo Kenyatta, né, ele teria sido membro da guerrilha Mau Mau. Ele foi acusado disso, mas nunca houve provas suficientes para considerar tal. Então foi uma guerra civil dessa guerrilha Mau Mau, né, contra o governo britânico, que durou de 52 até 56, quando o Quênia ele se torna um país independente. Então, né, percebemos, nem sempre foi pacífico esse processo de independência, e mesmo onde foi pacífico, nós tivemos movimentos de independência desde o começo do século XX, né, e mesmo até e posteriormente outros conflitos, os conflitos para decidir quem iria tomar conta desse novo
país, né? Então, em alguns momentos não houve um conflito armado para a independência em si, mas houve um conflito entre os grupos que lá conviviam, né, para definir quem queria administrar o país. Inclusive, até muitas pessoas cometem um equívoco quando se trata dessas guerras civis africanas, né, inclusive é perpetuado até pelos materiais de história, né, então é bastante perpetuado essa ideia, né, embora ela por si seja muito e muito questionada atualmente. A ideia de que, na verdade, o imperialismo ele dividiu povos em países, em colônias diferentes, que depois formam países diferentes. Então, alguns povos que viviam numa determinada região, né, tiveram uma fronteira estabelecida no meio da região deles, ficando uma parte em uma colônia e outra parte em outra colônia. Isso de fato aconteceu muitas vezes, né, já que os europeus não tiveram o menor respeito pela diversidade cultural e étnica africana quando organizaram as fronteiras. Por isso mesmo que as fronteiras africanas são todas retas, né? Elas não levaram em consideração os territórios nativos, né, anteriormente à ocupação, e que também grupos inimigos foram colocados no mesmo território e que com isso eles cultivavam ódios ancestrais e após a independência, sem o poder colonial, eles voltaram a se degladiar. Essa ideia é bastante equivocada, porque, na verdade, né, pelo que nós sabemos, pelas que as pesquisas sobre a África contemporânea dizem, esses conflitos não tinham nada de ódios ancestrais. Muito pelo contrário, eles eram recentes. Eles floresceram durante o domínio colonial. Inclusive, alguns grupos étnicos, como por exemplo os Hutus, né, eles sequer existiam antes da colonização. Ele foi uma criação artificial do colonialismo europeu que misturava vários grupos étnicos, né? Então falar que o conflito entre Tutsis e Hutus remontava à antiguidade, à Idade Média, é um erro, porque simplesmente essas categorias nem sequer existiam anteriormente. Elas foram produto justamente da organização colonial que reuniu diversos grupos étnicos que não tinham nada entre si nesses grupos diferentes. O que acontece, na verdade, é que uma coisa que aconteceu bastante com os ingleses, mas os franceses também fizeram, foi o chamado governo indireto. O governo indireto era como? Para não ter que ter grande gasto de contingente e gasto econômico para se estabelecer na África, as potências coloniais faziam aliança com um dos muitos grupos étnicos locais. Esses grupos étnicos locais, eles eram favorecidos até certa medida pelo Império Colonial e, em compensação, facilitavam a passagem do Império Colonial, forneciam informações para outros grupos e até lutavam pelo Império colonial em algumas situações. No entanto, uma coisa que acontece, né, é que esses grupos que são favorecidos pelas metrópoles são justamente eles, né, que vão tomar conta dos países independentes. Os outros grupos étnicos, os grupos étnicos que já eram subalternos durante o regime colonial, eles não vão perceber nenhuma grande mudança com a independência. Eles continuarão subalternos, eles continuarão marginalizados e vão começar a lutar contra o poder desses estados africanos para conseguir uma série de direitos ou mesmo o controle do país. Aí, no caso, as divergências étnico-nacionais e até religiosas acabam sendo mobilizadas para justificar, inclusive, o conflito, justificar a guerra, e com isso nós vamos ter uma série de guerras que se caracterizavam por ser étnicas, né? Guerras étnico-nacionais, muitas vezes, algumas até hoje em andamento, por exemplo, né? Mas apenas para deixar claro, né, é bastante equivocada essa ideia de que isso se deve ao conflito entre grupos que se odiavam desde a Idade Média. Essa é uma perspectiva colonialista, inclusive, né? Pois dá a impressão de que, enquanto o Império Colonial estava presente, o Império Colonial acalmava esses grupos. Depois que o Império Colonial foi embora, eles voltaram ao seu estado de selvageria e de tribalismo, o que é uma ideia bastante estereotipada
preconceituosa e legada do colonialismo, né? Então, devemos tomar muito cuidado quando nós tratarmos sobre esse assunto dessa maneira. Na verdade, são conflitos que surgiram justamente por conta da administração colonial, da administração imperial, que acabou favorecendo alguns grupos em detrimento de outros, e como os estados africanos muitas vezes herdaram as antigas estruturas coloniais, essa elite colonial acabou se tornando também a elite nacional posteriormente. Então, essas são as principais regiões onde houve conflito nesse período da Guerra Fria. Tem o caso da Namíbia também, mas o caso da Namíbia vai acontecer bem depois, né? Então, depois nós entramos em detalhes sobre a situação da Namíbia. Os outros já vão negociar a independência com a metrópole. Então, na década de 60, nós teremos praticamente metade do continente africano declarando independência, no ano de 1960. E depois, né, nós temos alguns outros movimentos. Então, os das colônias portuguesas mesmo, né, vão ocorrer apenas na década de 70. Que vão ser muitas vezes acompanhados de uma guerra civil. Uma ideia que floresceu bastante, né, entre as elites políticas africanas foi a ideia do chamado panafricanismo. Essa ideia não era nova, tá? Inclusive sequer surgiu na África. O panafricanismo ele foi esquematizado pelo filósofo intelectual afro-americano William Edgar Burgard Du Bois. Então, o Du Bois ele foi um intelectual negro americano que desenvolveu a ideia de que os africanos e seus descendentes eles deveriam buscar uma consciência única para lutar contra a opressão colonial e contra o racismo e qualquer outra forma de segregação. Com o surgimento das nações africanas, essa ideia também se instala na África, né? Então, muitas elites africanas vão acabar incorporando essa ideia do panafricanismo. Inclusive, ela será a base para a formação do maior bloco econômico existente na África atualmente, que é o bloco da União Africana, que tem como objetivo aglomerar todos os estados africanos, embora nem todos façam parte. Alguns por conta de golpes de Estado, alguns por tensões políticas, tipo o caso do Marrocos e do Saara Ocidental, né? Já que o Marrocos não considera o Saara Ocidental um país independente e considera o Saara Ocidental uma parte legítima do Marrocos. Quando o Saara Ocidental ele entra para a União Africana, nós temos o Marrocos saindo da União Africana por conta disso, mas que tem um intuito justamente facilitar a integração e a cooperação dos países africanos para combater o subdesenvolvimento. Outro local em que nós teremos bastante emblemático, né, no processo de descolonização será a região chamada de Indochina. A Indochina ela é uma região do Sudeste Asiático, né, que compreende o atual Vietnã, Camboja e Laos. Então, essa região, no final do século XIX, ela foi incorporada pelos franceses, tornando-se a Indochina francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocupam essa região e durante a ocupação dessa região, uma guerrilha comunista liderada por Ho Chi Minh, chamada Viet Minh, ela acaba lutando para libertar a região da Indochina, tanto do governo imperial francês quanto do governo japonês, e instalar o socialismo nessas regiões. Depois que os japoneses são expulsos, a guerra ela não acaba, né? O Viet Minh ele ocupa Hanoi, que atualmente é a capital do Vietnã, e proclama a República Democrática do Vietnã, na região norte da Indochina. Os franceses, a partir da região sul do Vietnã, eles lançam um ataque a essa República Vietnamita, que vai levar à Guerra da Indochina, que vai durar de 46 a 54. Então vai ser uma longa guerra entre os povos da Indochina e os franceses, né? Uma guerra também bastante ideologizada, já que o Viet Minh, a principal guerrilha da independência da Indochina, era comunista, era liderada por Ho Chi Minh, né, que era um comunista, um socialista,
Mas no fim os franceses não vão conseguir conter esse movimento, né? Já que vai ser usado muito uma guerra de guerrilhas, os vietmins vão se esconder nas florestas, né? E atacar e fazer sabotagem contra as autoridades francesas. Desgastada por conta do conflito, a França ela se retira da Indochina em 54, no entanto ela faz uma negociação para a independência. Da Indochina formam-se 4 países: o Camboja e o Laos, que vão ser inicialmente não alinhados, eles serão países neutros no começo, né, na década de 50, 60, serão países de caráter neutro, né, não alinhados, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, e que depois vão se tornar socialistas, né? Tanto o Camboja quanto o Laos posteriormente se tornarão socialistas. E o Vietnã, que é dividido em 2. O Vietnã do Norte, que é socialista, liderado por Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, que era alinhado ao capitalismo e também era um regime autoritário. Em 1960, vai surgir, por conta do governo do Vietnã do Sul ser bastante oligárquico, ou seja, concentrar a renda e deixar as classes populares em condição de extrema pobreza, no Vietnã do Sul vai surgir também uma guerrilha comunista chamada Viet Cong. E o Viet Cong vai receber apoio do Vietnã do Norte, que era comunista também. Após uma série de tensões entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que vão levar inclusive ao assassinato do presidente do Vietnã do Sul, eclode a chamada Guerra do Vietnã, em 61. A Guerra do Vietnã também foi uma guerra de descolonização bastante longa, ela vai durar de 61 até 75, no caso, e ela é bastante marcada pela participação direta do exército americano. O exército americano, então, vai entrar na guerra ao lado do Vietnã do Sul em 65 e lá ficar até 73. Então, o Vietnã do Norte, com apoio do Viet Cong, né, o Viet Cong, na verdade, com apoio do Vietnã do Norte, vai formar uma guerra de guerrilhas no Vietnã do Sul, atacando tanto o exército do Vietnã do Sul, como também as possessões americanas. Mesmo que os americanos tivessem causado um grande estrago, né, foi o uso da bomba de napalm, né, uma arma química incendiária para queimar a floresta, né, onde os soldados vietnamitas se escondiam, ou o agente laranja também, né, um agente tóxico que acabou com a densa floresta vietnamita e intoxicou o solo. Até hoje, inclusive, muitas crianças nascem com problemas, né, com deficiências por conta dos efeitos do agente laranja. Apesar do grande estrago, os americanos eles não vão conseguir vencer esse conflito, né? Nós teremos a tomada de Saigon, né, que era a capital do Vietnã do Sul, por uma operação conjunta do Viet Cong e do Vietnã do Norte, em 75, que vai levar à fuga das autoridades americanas do Vietnã, e o Vietnã então será unificado em um único país socialista, né? Então o Vietnã até hoje é um dos últimos países socialistas do mundo, junto com China, Coreia do Norte, Cuba e Laos. O Vietnã é um dos últimos países socialistas, né? Então, também foi uma guerra bastante ideologizada, inclusive a União Soviética, embora ela não tivesse uma participação tão efetiva na Guerra do Vietnã, ela financiou e armou o Vietnã do Norte, né? Inclusive os americanos foram surpreendidos quando atacaram o Vietnã do Norte, pilotos vietnamitas pilotando aviões russos, né? Foi uma coisa que surpreendeu bastante eles, né? E o exército americano também era muito desunido, pois ao mesmo tempo em que a guerra do Vietnã ocorria, estava acontecendo o movimento dos direitos civis negros nos Estados Unidos. E essas tensões, né, essas tensões raciais que ocorriam nos Estados Unidos também tiveram consequências no Vietnã, já que muitos negros eles eram soldados subalternos, né, e tinham mais dificuldade em ascender a altos cargos do que soldados brancos, o que levou inclusive a soldados negros atacando os comandantes das suas próprias unidades por conta dessas questões raciais. Então os Estados Unidos eles se retiram e o Vietnã é unificado em um grande país comunista. Então, com isso nós terminamos, né, num primeiro momento, essa aula sobre o processo de descolonização, né, com mais foco na África
e na Indochina, né? Na aula anterior nós tivemos sobre a Índia também, e depois então continuamos com nossa aula sobre Guerra Fria. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.